Vamos continuar o capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1, dos versos 6 ao verso 22. Vamos continuar a ministração em Ruth. Creio que alguns irmãos aqui estavam na primeira ministração. Nós vamos relembrar, lógico, um pouco daquilo que nós falamos na primeira vez. E muitas outras coisas aqui dos versos 6 ao verso 22. Como são muitos versos, nós vamos ler apenas o verso 6 nesse primeiro momento. E no decorrer da exposição nós vamos lendo os outros versos. Então diz assim, Ruth, capítulo de número 1, verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Oramos, irmãos. Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti, como igreja, como corpo de Cristo, sendo gratos ao Senhor pela revelação da Sua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que compreendamos as riquezas desse texto, que o Senhor abra o nosso coração para que ponhamos em prática em nossa vida. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos de nós já passamos em algum momento por situações onde nós tivemos que tomar decisões muito difíceis, decisões que demandaram com que nosso ego, nosso orgulho fossem quebrados, ao ponto de que nós tivéssemos que nos humilhar e pensássemos talvez, por que Deus está fazendo isso comigo? Problemas em todas as áreas de nossas vidas, decisões erradas que geraram problemas na família, no emprego, na igreja, problema com nossos irmãos, onde tudo começou a dar errado. E hoje o nosso texto ele vai mostrar isso claramente. Noemi agora ela está numa situação bem difícil, uma situação que demanda uma decisão muito difícil da parte dela. Ela está na terra de Moabe, com suas duas noras moabitas, e surge depois de longos 10 anos uma possibilidade. E agora, assim como ela, quando estamos diante dos caminhos do Senhor, longe da lei do Senhor, quais são as decisões que nós tomamos quando tudo começa a dar errado? Será que nós matamos o nosso ego, matamos o nosso orgulho, matamos a nossa amargura para seguir diante do Senhor? Será que nós quebramos isso que nos afasta do Senhor? E hoje nós veremos que as misericórdias do Senhor em Cristo chamam para si até mesmo aqueles que negaram pão para o povo do Senhor. Ele alcança pecadores assim como eu, assim como você, que tomamos tantas decisões erradas em nossos dias. Mas o Senhor espera que nós voltamos a Ele, voltamos aos seus caminhos e nos humilhemos reconhecendo quem Ele realmente é. E nós ouvimos na mensagem anterior que os acontecimentos narrados dos versos 1 ao verso 5 em Ruth, ele aconteceu ali no período dos juízes, um tempo de grande declínio moral, religioso, espiritual, diante de todo o povo de Israel, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos e agia de acordo com o que achava certo, ou reto, como achava certo. E Deus veio com uma disciplina sobre o seu povo, com um tempo de fome, de escassez, e um homem israelita, como a gente leu, por nome Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, que morava em Belém, que significa casa do pão. Ele toma uma decisão e ele leva a sua família, sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion, para uma terra distante, terra de Moabe, a fim de buscar pão em um povo que no passado havia lhes negado o pão. Algum tempo depois, esse homem morre, seus 2 filhos casam então com mulheres moabitas, e pouco tempo depois, seus 2 filhos também morrem. 10 anos se passaram e agora ela está sozinha, ela está com suas 2 noras em uma terra distante. E qual será
a decisão dela. O que acontecerá com essa mulher distante da sua terra? Será que ela será abandonada? Será que ela padecerá? Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que não. Não, porque apesar de nós, apesar das nossas decisões, dos nossos erros, das nossas terríveis decisões, em sua justa ira, Deus ele se lembra da sua misericórdia. E hoje nós veremos que essa mulher, não um homem agora, mas uma mulher na história, no palco dessa história, no centro dessa história, nós vamos ver como Deus usa a sua boa mão e a sua misericórdia na condução da vida dela. E o assunto aqui começa no capítulo 1, como a gente já falou, é a volta de Noemi, no verso 1, né? É a volta de Noemi a Judá. Noemi volta para Belém, e tem duas grandes divisões aqui, em todo esse contexto, dos versos 6 ao verso 22. A primeira é do 6 ao 18. Você tem a saída, a jornada de Noemi e das suas noras até Belém, onde também ali ocorre o diálogo dela com as suas noras. Do 19 ao 21 você vai ver a chegada, nós vamos ver a chegada de Noemi na terra de Belém. E no verso 22 o narrador ele faz um pequeno resumo de tudo aquilo que aconteceu. Então, dos versos 6 ao 18 a saída, do verso 19 ao 21 a chegada, e finaliza com um resumo do narrador. No caminho a gente vai perceber que existem também 3 diálogos, do 6 ao 18. 3 diálogos entre ela e as suas noras, do 6 ao 10, do 11 ao 13 e do 14 ao 18. Dentro dessa estrutura maior, nós vamos perceber também que Noemi ela volta amargurada, como fala no verso 15. Orfa volta para os seus descendentes, para os seus deuses, e Ruth vai com Noemi em lealdade e uma fé devotada. Essa é a estrutura básica daquilo que nós vamos ver hoje. Veremos cada uma delas. Eu queria que você pensasse, e durante a narração do texto, a exposição do texto, a gente analisasse a decisão de cada uma delas. Com quem nós nos parecemos? Será que nós nos parecemos com Noemi e suas decisões, com Ruth e suas decisões, ou com Orfa e suas decisões? Irmãos, em primeiro lugar, a saída dos versos 6 ao 18, a saída para Belém nos mostra que a misericórdia de Deus, quando a gente começa a ler, né, no verso 6, para com o seu povo, ela começa a aparecer novamente e brotar na vida de Ruth, quando ela descobre que tem pão e está tendo pão novamente na terra de Belém. E no verso 6 fala assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Literalmente a expressão aqui no hebraico, ela se levantou e voltou. E o verbo que voltar, ele é o centro do capítulo, porque a gente vai falar de um monte de voltas, um monte de decisões em relação à volta. E é uma decisão que envolve ali Ruth e também Orfa. Quando a gente percebe a centralidade de Noemi, ela está no palco da história. Porque o verbo aqui ele está no singular, ela levantou e voltou. As suas noras estavam com ela. Então, ela volta agora para a terra de Moabe. O foco da história agora é Noemi. Então, as suas 2 noras se levantam com ela, mas o foco da história é para mostrar a decisão e a amargura e a misericórdia de Deus sobre a vida de Noemi. E ela ouviu que de alguma maneira o Senhor havia abençoado o seu povo. Assim como o Senhor havia pesado a mão sobre o seu povo, o Senhor abençoou o seu povo. E ela mesmo numa terra distante, ouviu que o Senhor havia dado pão. E aqui o verbo visitar, talvez o Senhor não fez com que o pão caísse do céu como ele fez com o povo no deserto. Mas aquele povo trabalhou, aquele povo suou, e o Senhor abençoou as suas decisões, abençoou a sua colheita, de maneira que as coisas acontecessem e que eles tivessem pão novamente. E esse é o primeiro registro do nome de Deus, nos primeiros versos aqui do livro de Ruth, e mostra a misericórdia de Deus para com o seu povo. Sim, Deus ele é um Deus disciplinador, mas ele também é um Deus de misericórdia que vai lembrar do seu povo. Agora Noemi, ela está em terra estranha, está viúva, após perder seu marido e seus 2 filhos, e ela encontra esperança ouvindo que Deus se lembrara do seu povo em Belém. Depois de um tempo de escassez, ele está trazendo pão novamente àqueles onde não tinha pão, na casa do pão.
E aqui, em primeiro lugar, nós aprendemos nessa história a primeira grande divisão, a saída de Noemi para Belém. Ela nos mostra a misericórdia de Deus para com seu povo. E o mesmo Deus, você tem que entender isso, é o mesmo Deus que a sua mão estava pesando quando lhe faltou o pão, é o mesmo Deus que também usa de misericórdia quando dá pão. Não são deuses diferentes, como a gente falou quarta-feira, como muitas denominações creem, em um Deus misericórdia, um Deus de juízo e um Deus de graça, mas é um mesmo Deus que pesa a sua mão e também dá alívio ao seu povo. E nós não podemos separar aqui os atributos de Deus, todos fazem parte do seu caráter, todos fazem parte do seu ser, é o mesmo Deus de juízo, o mesmo Deus de misericórdia, e ele visitou o seu povo, tanto para discipliná-lo, quanto para abençoá-lo com pão, com graça, com misericórdia. Ele primeiro envia escassez e depois envia pão. E o mesmo Deus que envia tribulações e que faz com que tribulações sobrevenham, ele põe um fim a elas também. Na nossa vida é assim. E o mesmo Deus, esse é o mesmo Deus, né? É isso que você aprende quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Ele é justo e justificador. Quando Paulo fala em Romanos 3:26, que Deus é justo e justificador, o pecado ele precisa ser pago. Deus é justo e justificador. E ele tem que ser pago. Mas porque ele é misericordioso e justificador, ele não paga o pecado em nós, mas ele paga o pecado em Cristo e derrama sua justa ira sobre Cristo. E aqui, assim como sobre eles Deus usa e pesa a sua mão, Deus também usa de misericórdia para com eles. É assim que Deus usa de misericórdia para conosco. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque nós estamos naquele que recebeu a justa ira. Como nós estamos estudando em Hebreus, o Senhor, ele disciplina, ele corrige ao filho a quem ama. Hebreus 12, como estamos estudando nas quartas-feiras. Por isso que nós falamos bem na quarta-feira, quando o Senhor vem com a sua mão pesada sobre o seu povo, nós devemos compreender isso. Não é uma condenação eterna, mas é uma disciplina para que nós venhamos a glorificar o seu nome. Que nós venhamos a se lembrar disso, que ele agiu dessa maneira durante todo o caminhar da Escritura, pesando a mão sobre o seu povo, mas dando alívio e dando justificação para eles. Então, quando Deus age com justiça, ele não faz a parte da sua misericórdia. Quando Deus age com justiça, ele não separa e age somente com justiça, mas ele age com misericórdia para que nós olhemos para Deus, seguimos e tenhamos uma perspectiva correta da nossa santificação. Como fala Abacuque 3:2, na tua ira lembra-te da tua misericórdia quando ele ora e clama. Assim lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Ainda que nós venhamos a passar por momentos difíceis, por momentos de escassez, de dificuldades, de angústia, nós devemos lembrar que o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo em todo o tempo. É um Deus que é misericordioso e que nunca abandona o seu povo. Devemos lembrar disso, ele é um Deus misericordioso e que nunca abandona o seu povo. Aqueles que não fazem parte do seu povo, certamente já estão abandonados pelo Senhor. Como a nossa própria Escritura fala, ainda que uma mãe, aquela que amamenta, esqueça o seu filho, o Senhor não esquece do seu povo. E nós precisamos voltar o nosso coração a Ele e nos arrependermos diante dEle. A gente não pode fugir dEle. Nós precisamos voltar para Ele, porque uma hora ou outra Deus ele vem com pão, vem com alívio às nossas vidas. Uma hora ou outra Deus vai trazer uma saída para as nossas dificuldades. E assim o livro inicia. Ele inicia os 5 primeiros versos mostrando a disciplina do Senhor sobre a vida daquele povo, daquela família que tomou uma decisão errada. E ele continua. E nesses versos posteriores nós vamos ver a misericórdia de Deus para com o seu povo. E aqui Noemi então ouviu de Moabe que Deus visitara o seu povo. E ela se levantou. E assim ela saiu. E do lugar que estava, as suas noras foram com ela. Primeiro nós aprendemos a saída de Noemi, da terra de Moabe, mostrando a misericórdia de Deus para aquele povo que tinha ficado. E ali dos versos 7 ao 18, a segunda seção maior, a volta de Noemi, nos mostra o estado dela e as decisões das suas noras.
Como é que estava Noemi e quais foram as decisões das suas noras? Nós vamos discorrer bastante sobre isso e compreender como está o nosso coração, quais são as nossas decisões. E aqui nós vamos ver o primeiro diálogo, que começa e que vai do 7 ao 13. E nesse diálogo nós vamos ver que Noemi está amargurada. E aqui nós precisamos entender também um pouco a realidade daquilo em paralelo que Noemi estava vivendo, que revela muito a nossa ambiguidade, a ambiguidade do nosso coração. Nós temos ao mesmo tempo alguém que está sofrendo diante daquilo que está acontecendo. Não é algo simples, perdeu seu marido, seus dois filhos, está sozinha numa terra distante. Mas nós temos que compreender também que isso é resultado de decisões erradas que ela tomou. Então, a palavra de Noemi agora, nesse primeiro diálogo, ela mostra o estado confuso, completamente confuso, daquilo que Noemi está vivendo. E ela está vivendo um estado de amargura, de confusão, e ela faz com que ela enxergue as coisas diferentes daquilo que ela deveria enxergar, compreender, diante da poderosa mão do Senhor. E ela dá conselhos agora, que se nós olharmos para alguém que é crente, e nós olhamos, Noemi é uma pessoa crente, ela é uma judia. Quando nós olhamos os conselhos de Noemi, eram conselhos que talvez nós nunca deveríamos dar a um irmão ou a qualquer outra pessoa que estivesse buscando, talvez, seguir ao seu Deus. E nós precisamos ver que o verso 7 narra a saída de Judá, o objetivo da saída é a volta à terra. E o verso 7 fala assim: saiu, pois, ela com suas duas noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta à terra de Judá. Aqui nós vamos lembrar que, mais uma vez, a inclinação humana. Quando Deus vem com disciplina, ela corre da terra do Senhor. Quando Deus vem com pão, ela decide agora voltar à terra do Senhor. E esse é o nosso retrato e condiz muito com o nosso coração. Quando as coisas estão ruins, muitas vezes nós nos afastamos da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor. Agora, quando as coisas começam a ficar boas, nós voltamos à casa do Senhor. É uma ambiguidade, uma incerteza que nós temos em nosso coração humano. E a boa notícia, como diz Lutero, é que Deus ele não nos ama porque Ele vê algo amável em nós. Pelo contrário, é o amor de Deus por nós que nos torna amáveis a Ele. As decisões de Ruth e de Noemi aqui vão ser um contraste do amor de Deus por elas. E não porque elas eram boas ou porque nós somos bons e decidimos fazer coisas boas ao Senhor. Em algum momento da estrada, não fala onde elas estavam ainda, quando Ruth rompe o silêncio, pois elas saem juntas. Noemi, no verso 8, diz assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Como vós usastes com os que morreram e comigo. Uma viúva, nesse contexto, ela deveria retornar à casa da tua mãe. O contexto ali fala que, quando fala casa de mãe, está falando de casamento, nós vamos falar um pouco mais, e não ficar com sua sogra. Quando ela ficava viúva, ela deveria retornar à casa da sua mãe. Aqui nós já observamos o primeiro problema nesse conselho de Noemi. Por um lado, como eu falei no começo, às vezes a gente tenta entender, ela está triste, ela está passando por momentos difíceis, e talvez ela estivesse se preocupando com as suas noras, com o que iria acontecer com a sua nora, e entende que ela não tem nada para oferecer. Ela está de mãos vazias, voltando para a sua terra, mas sabendo incerta do que poderia acontecer. E o ponto aqui, com relação a Noemi, é que vocês não têm mais obrigação comigo, talvez ela estivesse dizendo para elas. Por que vocês deveriam vir comigo? Vocês não têm mais obrigação, fiquem, voltem para a casa de sua mãe. E essa é a pergunta. Por que vocês viriam? Ide, voltem para a casa da sua mãe. Tem um duplo sentido, ide, voltem. Ela insiste, não é algo que ela fala, volte para a casa da sua mãe, mas se vocês quiserem, venham comigo. Ela insiste o tempo todo, ide, voltem, me deixem. E ela deseja que as suas noras sejam felizes, talvez em seu coração. Mas ela está confusa. E a expressão aqui, casa da sua mãe, equivale a casamento. Tem contextos na Escritura que vão falar que quando você volta para a casa da sua mãe, é lá que você tem a consumação do seu casamento.
Então, quando ela fala volta para casa da sua mãe, o pensamento dela, e nesse contexto ela estava desejando que elas se casassem novamente. E por outro lado aqui, como Noemi deveria ter reagido se elas quisessem seguir ela de novo? Qual conselho Noemi deveria ter dado para elas? Sabendo que Noemi era uma crente judia e conhecia o Senhor. Talvez ela devia falar assim: minhas filhas, venham comigo. Isso faz parte da misericórdia de Deus, ela deveria falar para elas. O único Deus está agindo em misericórdia para conosco, nos levando para a terra de pão. Venham, voltem comigo. Mas o que nós temos aqui é uma crente que ela dá um conselho totalmente contra aquilo que ela conhecia, a lei do Senhor. Ela sabia que Deus não habitava em outros povos, mas ela mesmo assim ela fala para que elas voltassem e para que elas fossem aos seus deuses, aos falsos deuses. E ela poderia muito bem falar para elas irem ao Deus de Israel e não voltar para a terra de Moabe, mas ela fala, voltem para a terra de Moabe. É a mesma coisa. É quase como se nós chegássemos para um amigo católico e falássemos assim: que Deus te abençoe, meu irmão. Vá lá na igreja católica, adore os seus santos e continue a sua vida assim. Mas que Deus use de bênção para com você. É quase como se nós chegássemos para o nosso amigo e falasse: siga os testemunhos de Jeová. Não creia que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas que o Senhor use e abençoe a sua vida. Ou se nós disséssemos: siga os mormons, seja um elder, leia o livro deles, mas que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e abençoe as suas decisões. Ou se nós falássemos assim: vai para a igreja adventista e não tome mais café, que vida triste, né? Não tome mais café, como diz a Ellen White, mas siga aquilo que ela fala, sabendo e tendo conhecimento que, se assim os nossos amigos seguirem, eles serão condenados, eles não conhecerão o Deus verdadeiro. E ela está dando essa decisão para elas. E no verso 7 ela já está a caminho para Judá, e Noemi manda: volte para Moabe, volte para Moabe. Volte aos seus deuses, o Deus Quemosh, que é o Deus que eles adoravam. E nós vamos ver isso no verso 15, que ela está amarga, e é por isso que ela faz isso, porque o seu coração está amargurado. Noemi está amargurada e ela começa a dizer para que elas voltem, adorem seus deuses falsos. E quando nós estamos amargurados e tristes, nós podemos perder a percepção da bondade de Deus sobre a nossa vida, da boa mão de Deus sobre nós. Ela está confusa e assim nós podemos ficar confusa. E ela usa o termo ali: o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ela está dizendo exatamente aquilo que eu já falei anteriormente. Ela pede as bênçãos do Senhor, pede as bênçãos de Deus para aquelas pessoas que não adorariam o Deus verdadeiro. As bênçãos de Deus não estariam sobre eles. E aqui nós podemos interpretar as bênçãos como a bênção maior que a salvação, não apenas as bênçãos terrenas. E aqui o desejo de Noemi até poderia ser genuíno diante da situação que ela estava, e pensando na vida terrena das suas noras. Mas qual é o problema aqui? Qual é o grande problema na decisão de Noemi e nos conselhos de Noemi? O desejo dela será atendido pelo Deus pactual, o Deus ao qual nós cremos, o Deus que tem um pacto para com o seu povo, o Deus aqui que usa de benevolência, e a palavra aqui é recede, é uma palavra hebraica que fala e é frequentemente traduzida para escrever sobre um amor leal, um amor pactual, um amor de união. Deus vai usar com elas a mesma aliança que usaria com o povo de Noemi? Com certeza não. Deus não tinha aliança com outros povos. Na verdade, o Senhor ele manda com que arranquem os outros povos da terra, dissipem os outros povos. Ele usa de misericórdia, ainda que no Antigo Testamento, para aqueles ímpios que entravam na aliança. E nós, hoje, o mesmo Deus que usava de misericórdia lá, usa de misericórdia aqui, para aqueles que entram e fazem parte do seu povo também. Esse Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Javé, ele não abençoaria Orfa e Ruth se elas voltassem e adorassem ao Deus Quemosh, voltassem para Moabe. Ela pede que o Senhor seja com elas, mas o Senhor não seria com elas. Será que nós diríamos isso para alguém também? Será que nós aconselharíamos nossos amigos, os nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, caminhando como se tudo estivesse bem?
e ele fazendo as coisas todas erradas e nós aconselhando e dizendo que Deus está abençoando ele, ainda que os caminhos que ele caminha o levarão à condenação. Não há salvação em outro caminho. Não há salvação em outro Deus bondoso que não seja o Deus Yahvé, o nosso Deus. E na continuação, no verso 9, vai nos dizer assim, em mais um diálogo: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. A melhor tradução aqui, ou literalmente para a tradução, seria: achareis descanso, vocês acharão descanso. Cada uma de vocês com seu marido. Noemi agora está preocupada com o casamento delas. Mulheres que não ficassem sozinhas, mas Noemi está confusa, ela está sem discernimento, ela está deixando com que as dificuldades deixem com que ela fique cega. Não está compreendendo a realidade como deveria compreender, como uma crente judia deveria compreender. E se importava com que ela estava se importando nesse momento com que elas fossem apenas felizes nessa terra, que a sua vida fosse feliz aqui. Isso é um erro, gera um erro. E Noemi, nos versos 11 a 13, ela vai falar para elas voltarem para suas casas. E ao início do segundo diálogo, ela continua falando, né? Porém, Noemi disse: voltai, filhas minhas. Eu acho que eu não virei a página, peraí. Estava no verso 9, já está no 11 ao 13. Deixa eu continuar aqui. E ela vem falando aqui, e ela não interpreta a realidade como ela deveria. E pode haver sinceridade tanto em Noemi como em nós, quando nós damos conselhos assim para pessoas. E pode haver generosidade em nossos corações, mas uma generosidade falsa. Pode haver uma amizade, um desejo de que a pessoa encontre um lugar bom e sossegado nessa terra. Mas de que nos adianta sermos felizes nessa terra caída e não encontrarmos a vida vindoura de bênção e a salvação no Senhor Jesus? E aqui Noemi, ela está amargurada e ela deixa com que as dificuldades da vida endureçam o seu coração e ela dá conselhos errados com a percepção que ela deveria ter de Deus. E alguns comentaristas aqui, eles vão dizer que ela tem que tomar essa decisão humilhante, depois de tudo ter dado errado, a decisão de voltar. E talvez seria uma boa opção ela não aparecer em Belém com duas moabitas. Talvez seria uma boa opção. Porque lá na terra dos judeus, como nós falamos da outra vez, os moabitas eles não eram bem-vindos. Quando a gente vai ver a origem dos moabitas, vale lembrar novamente, os moabitas eles saem do incesto entre Ló e sua filha mais velha em Gênesis 19. E Ló ele sai da terra com sua família e a sua mulher ela é transformada numa estátua de sal. Uma morte difícil de ser explicada, né? Qual é a causa da morte? Uma estátua de sal, né? Difícil de falar do que ela morreu, mas assim o Senhor tinha falado para não olharem para trás. E Noemi, e ali a esposa de Ló morre. Agora sobra Ló com suas filhas sozinho, e as suas filhas têm uma ideia brilhante, maravilhosa na cabeça delas, pensando que elas não teriam linhagem. Elas, vamos embebedar nosso pai e vamos ter relações e filhos com ele. E talvez seja uma história difícil de a gente contar para os nossos filhos quando isso aconteceu. Mas elas têm, sua filha mais velha embebeda ele, tem relação com ele, ela fica grávida, e dessa relação incestuosa nasce um filho que seu nome é Moabe. E dali nascem os moabitas. Noemi, ela sabia que na terra de Israel eles não fariam como seus filhos fizeram. Seus filhos casaram com moabitas. Na terra de Israel, talvez nenhum outro israelita casasse com as suas noras. Eles deixariam elas lá, porque eles conheciam, eles sabiam que moabitas eram um problema. Lógico que nós não devemos ser insensíveis e julgar todas as decisões racionalmente, mas alguns comentaristas eles também vão dizer que Noemi aqui é o equivalente de Jó na Escritura. Jó ele perdeu tudo, Noemi perdeu tudo. Tem dor, tem generosidade, mas também tem erro, tem equívoco. E após romper o silêncio, Noemi ela continua
e ela fala no verso 9b e no 10 assim: E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao seu povo. Aqui é uma expressão figurada. Aqui significa chorar em altos gritos. Elas estavam realmente desesperadas, soluçando, chorando. Parecia o Estevão hoje de manhã, que chorava e soluçava sem parar. E aqui elas estavam chorando, desesperadas, com a decisão e os conselhos que Noemi estava dando para elas. E é uma cena muito dramática, porque o ponto é que elas talvez não tivessem outra chance no futuro. Talvez Noemi estivesse pensando isso, né? Por meio de um casamento, por mais que a separação delas fosse dolorosa, Noemi talvez estivesse pensando nisso, que os israelitas não casariam com elas novamente, e que elas não tivessem mais nenhuma chance, e que lá a vida delas acabaria. Alguns comentaristas falam sobre isso, falam sobre essa questão da dor em seu coração e talvez a decisão sincera dela. Mas humanamente falando, se nós nos colocarmos também no lugar de uma moabita, melhor seria voltar para nossa casa. Talvez não seria bom lá em Judá, lá em Israel, lá em Belém. Porque, como a gente já falou um pouco de quem eram os moabitas, talvez nós nos lembremos também que os moabitas foram aqueles, como a gente falou da outra vez, que negaram pão para o próprio povo de Israel. Quando eles saíram da terra, os moabitas negaram pão para eles. Também foram as mulheres moabitas que seduziram os israelitas a adorar ao deus Baal Peor. E 24 mil israelitas morreram com a praga que o Senhor mandou porque eles adoraram um deus falso. Então talvez você chegar a Judá com duas moabitas, ou você chegar em Judá sendo uma moabita, não seja uma boa opção. Talvez não seja uma boa decisão. Não era tão simples naquele momento. Por outro lado, a gente não pode permitir que os sofrimentos dessa vida, as situações difíceis, as coisas que estejam difíceis e que a gente fique pensando que vão acontecer, elas possam nos moldar a ponto de nós não tomarmos decisões que nos conduzam ao Senhor. E elas dizem, assim, a ironia, quando Noemi fala para elas ficarem, elas falam: Não, nós iremos contigo ao teu povo. Naquele momento, elas, diante de todas essas dificuldades, diante dos conselhos de Noemi, elas estavam decididas a ir, ainda que elas sofressem, ainda que elas tivessem dificuldades. E Deus habita em Judá. Mas não eram as duas noras que deveriam perceber isso. Não eram elas que deveriam se lembrar do Deus dos judeus, mas era Noemi que deveria lembrar do seu próprio Deus e saber que se elas estavam caminhando para Judá, elas teriam algo diferente em suas vidas. E Ele era o Deus verdadeiro. Só que nesse contexto, Noemi aqui ela está pensando mais no casamento do que propriamente dito na bênção futura de suas noras. Ela está pensando mais que o casamento faria com que elas ficassem mais felizes nessa terra do que se elas encontrassem o Deus verdadeiro. E continuando aqui nos versos 11 ao verso 13, o segundo diálogo nos diz assim: Porém Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aqui o conselho de Noemi é um conselho triste para suas noras. Ela está amargurada, ela insiste, e as suas justificativas para que as suas noras retornem para a sua própria terra, para a terra de Moabe, é que ela está velha, que ela não pode ter mais filhos. E aqui talvez ela estivesse pensando na lei do levirato, que era a lei que continha no Antigo Testamento, que se morresse o esposo, ela poderia casar com o filho mais novo, e assim sucessivamente casando, para que a descendência ficasse do filho mais velho.
Talvez ela estivesse pensando nesse contexto. Mas ela fica insistindo: não, filhas minhas, voltem. Por que vocês iriam comigo? Vocês estão erradas de ir comigo. Porque ela sabia na sua consciência que de avançada idade não teria mais filhos. O problema é que Deus ele não habita em Moabe. E esse era o sentido de trazê-las a Belém. Porque Deus estava lá. Noemi está sem enxergar lucidamente, e talvez aconteça conosco também, que existem coisas que são mais importantes do que apenas um casamento e uma felicidade nessa terra. A aliança com Deus é estar no meio do seu povo, e essa é a razão delas terem de voltar para Judá, delas acompanharem Noemi e ajudar. Noemi deveria ver isso, mas é totalmente ao contrário o que acontece aqui. Noemi pode estar se tornando, na verdade, uma pedra de tropeço para elas, trazendo ou fazendo com que elas voltassem aos seus deuses. Porque para Noemi, como a gente falou anteriormente, a felicidade delas e o casamento importava mais do que todas as coisas. Importava mais que elas adorassem um Deus falso, Deus Kemosh, em Moabe, do que elas fossem para a terra do Deus verdadeiro. No final a gente vê que fica claro os decretos de Deus. No final a gente vê que fica claro a providência e que Deus faz o bem acontecer naquela maneira. E faz com que todas as coisas se encaminhem para o Messias. Mas nesse caminhar e olhando para esse contexto e para esses conselhos, para onde nós estamos conduzindo quando nós olhamos para as nossas vidas? As pessoas que nós amamos, nós podemos ser sinceros, nós podemos estar sendo generosos, amando verdadeiramente, mas para onde nós estamos conduzindo aqueles a quem nós amamos? Para Deus, para a casa de Deus, para o culto a Deus ou para longe de Deus? Nós possamos aprender isso no meio dos conselhos a qual nós estamos vendo aqui, nos meios de exemplo. Será que nossos conselhos, nossos exemplos estão conduzindo as pessoas para amarem a Deus e seguirem a Ele, ou estão afastando elas do Senhor? Estão conduzindo as pessoas a um verdadeiro descanso, ou a um descanso que parece apenas momentâneo e terreno? E a explicação para todos esses conselhos pode se dar aqui no verso 13, na continuação, porque aqui é a raiz de tudo que está acontecendo nas decisões erradas de Noemi. E ela fala assim: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela está pensando que a amargura dela é maior do que as das noras dela. É como se ela estivesse dizendo: a minha amargura é maior que a de vocês, mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. É quase uma linguagem de lamento, de choro. E a palavra aqui para amarga é Mara, quando ela vai falar depois, no decorrer dos versos: não me chame Noemi, doce e agradável, mas me chame de Mara. Um coração amargurado. E esse aqui é o ponto do seu argumento. Noemi está amargurada porque ela perdeu a sua família. E aqui é clara a sua manifestação de que ela está sendo injustiçada por Deus. Talvez ela pense que ela está sendo injustiçada por Deus. E ela acusa Deus dessa amargura. De que essa amargura, Deus é que está causando na vida dela. Ele é o culpado, ele é o responsável. De ela estar sendo amargurada, de eu estar sendo amargurada, ela está falando isso. E esse versículo então mostra que a visão de Noemi, toda a sua dor, todo esse contexto está mostrando que a interpretação dela sobre Deus está sendo uma terrível tragédia. E será que nós já não nos sentimos assim em diversos momentos? E aqui nós podemos fazer duas perguntas simples. E a primeira seria, duas perguntas para Noemi, né? Todos os judeus saíram de Belém quando faltou pão? E a resposta é não, pois quando ela volta, os judeus estão lá, plantando e colhendo. E talvez só a família dela tenha saído. E a outra poderia ser: onde está o arrependimento das decisões erradas que você tomou, Noemi? E olhe para o seu coração, talvez nós pudéssemos falar para ela. Porque
aqui ela toma decisões erradas, eles tomaram decisões erradas no passado, e agora ela está culpando Deus e falando com que Deus fez com que ela fizesse as coisas erradas. E Deus poderia questionar ela, assim como questionou Jó. Quem foi que mandou você sair de Belém? Onde está o mandamento? Será que a nossa compreensão de Deus talvez não esteja desfocada, às vezes igual Noemi? E há teólogos aqui que olham para essa queixa amarga, que na verdade ela mascara a sua fé. Mas Noemi aqui ela está amargurada, está confusa. E agora nós vamos ver todos os estágios das suas decisões. E o primeiro é a volta de Noemi nos mostra a misericórdia de Deus com o seu povo, porque Deus envia pão para o seu povo. E o segundo é o estágio de Noemi. Ela volta amargurada e agora nós vamos ver as decisões subsequentes das suas noras. No verso 14 vai nos falar assim: Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Não sei se você conhece aquele papelzinho que os mágicos usam, que eles colocam fogo e ele se queima rapidamente, um piscar de olhos, ele foge, ele some. E aquele papelzinho tem por nome flash paper. Quando Orfa toma essa decisão, a decisão de seguir os conselhos errados que Ruth está dando para ela, Orfa, como num piscar de olhos, que aquele papelzinho some, Orfa ela desaparece da história da redenção. Naquele exato momento e naquele beijo, Orfa desaparece. E ela escolhe aqui o caminho largo, que conduz à perdição, a mesma decisão que Noemi e Elimeleque tinham tomado no passado. Ela some da história da redenção, diferente de Ruth, que nós vamos ver todo o seu trilhar e o seu caminho. Orfa aqui abandonou a sua única possibilidade, dando ouvidos também ao seu coração e aos conselhos da sua sogra, de conhecer e seguir o Deus verdadeiro. A palavra aqui usada para Deus, como eu já falei anteriormente, os deuses de Moabe, era o deus Quemosh. E nós somos lembrados pelo narrador aqui que ir em Israel significava ir em direção ao único Deus verdadeiro, adorar e conhecer e servir ao povo e ao único Deus verdadeiro. E agora, diferente do verso 9, onde Noemi dá um beijo nas suas noras, agora Orfa dá um beijo em Noemi e se despede. Essa é a inversão, e aqui claramente nós vemos um contraste entre Nora, entre Orfa e entre Ruth. Quando uma decide seguir e a outra decide não seguir. Uma decide lidar com suas decisões, de ir a um Deus a qual ela não conhecia, ir a um Deus onde o povo talvez não a recebesse bem. E agora Orfa está fora dessa história, ela não vai aparecer mais, ela não vai ter o conhecimento de Deus, e a gente nunca mais vai ouvir sobre Orfa. Só ficaram duas pessoas, Ruth e Noemi, e a decisão de Ruth agora é que vai fazer toda a diferença. Será que ela vai escolher voltar para o seu povo? Ou será que ela vai escolher ir diante de Noemi? Adorar o Deus Quemosh ou adorar o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé? E a decisão aqui de Ruth, a partir do 14b até o 18, nos diz assim: Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada, ela continua dando os conselhos, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ainda no verso 14, na parte B, a Orfa dá ali o seu beijo, se despede de sua sogra, porém Ruth, ela se apega. E aqui contrasta, como eu já falei, as decisões das duas, porque enquanto uma larga e uma abandona Noemi, a outra se apega e se agarra a Noemi. E esse se apegar, no original como fala em Gênesis 2:24, é o grego que fala, o hebraico, que fala a mesma coisa entre o homem se unir à sua mulher, deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então, Ruth aqui, ela se une tanto a Noemi, ao ponto de não se separarem. Tanto que Noemi, no verso 18, ela deixou de insistir para que ela deixasse. E ela se apega, se une a Noemi. Ruth abandona suas raízes, ela abandona seus deuses, ela abandona suas tradições, ela abandona o Deus moabita e ela se apega a Noemi. Só que Noemi, no verso 15, ela fala assim, na sequência, né? Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Ela tem essa percepção. A órfã voltou ao seu povo e aos seus deuses. E ela fala, também volta tu na tua cunhada. Segue o conselho da tua cunhada. Faça como ela fez. Siga a tua cunhada. Ela está fazendo a coisa certa. É como se ela estivesse dizendo isso. Sua cunhada está fazendo a coisa certa. Volte, siga ela. É melhor. E aqui a gente pode ver quanta cegueira Noemi estava ao ponto de, ainda que ela insistindo, ainda que ela se doando e dizendo, não, eu vou com você. Ela insiste em dizer para que ela volte, para que ela vá a outros deuses. E esse é o retrato de um coração amargurado, de um crente amargurado. Ela deveria ter dito assim, na verdade, venha comigo, minha filha. Porque lá em Belém você vai conhecer o Deus verdadeiro. Lá em Belém nós vamos encontrar a verdadeira salvação. Lá em Belém você vai encontrar descanso, você vai encontrar consolo para tudo que a gente viveu aqui. Mas ela está fazendo tudo o contrário disso. Noemi, nos comentários, fala que e a gente vê isso, elas amam verdadeiramente. Ama a órfã, amava a Ruth, tudo aquilo que elas proporcionaram a ela. Mas ela está cega, ela não está enxergando as realidades espirituais. E Ruth tinha tudo para voltar também. Se a gente nos colocarmos diante desse conselho, a gente também poderia, nesse contexto, de tanto ela insistir, decidir voltar. Mas quando nós olhamos para tudo que Ruth fala para Noemi, nós vemos que há uma verdadeira conversão diante do coração de Ruth nesse momento. Há uma verdadeira afirmação de fé, de lealdade, de compromisso, de amor para com Deus de Noemi. É uma resposta linda, uma resposta poética, uma declaração. Ruth, ela escreve determinada a ficar, determinada a ir ao Deus de Javé, ao Deus da aliança. E nos versos 16 e 17, novamente lendo, fala assim, disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É uma manifestação de fé, de lealdade. A gente sabe que em muitos casamentos a gente ouve esse texto, mas não é um texto de uma esposa para um esposo ou de um esposo para uma esposa, mas é um texto de uma nora para uma sogra, falando ao ponto de falar, faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa não me seja a morte que me separe de ti. E aqui Noemi então decide que não vai mais confrontar. E aqui nós olhamos a boa mão do Senhor habitando sobre a vida de Ruth. E como nós falamos às vezes nas quartas-feiras e pedimos orações para os nossos familiares, nós falamos assim, que o Senhor quebre o coração de pedra deles, tão duro que é. O nosso também era assim. Porque nós não conseguimos quebrar. E aqui a gente vê que Ruth está indo ao Senhor porque o Senhor a chamou. Ninguém pode vir a mim se o Senhor, e se pelo Pai não me for concedido. Ela abandona todas as coisas e ela segue o Deus verdadeiro, porque o Senhor a chama para si. Ela invoca o Deus solenemente,
Aqui ela afirma um juramento imprecatório, incapaz de mudar. Quando ela fala, verso 17 no final, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se ela não morresse onde Ruth estivesse, se ela fizesse outra coisa. Aqui é um amor leal, é uma lealdade em primeiro lugar. Como é difícil a gente encontrar essa lealdade em outras pessoas, talvez até no nosso cônjuge, como é difícil encontrar essa lealdade. Como é difícil encontrar essa lealdade numa nora, numa sogra, um amigo. E bom seria que encontrássemos pessoas que fossem assim. O bom seria que fôssemos pessoas que fossem assim. Leais, um amor sacrificial, um amor de Cristo. E a segunda aqui, o segundo ponto desse texto é a renúncia de Ruth por amor. Ela prefigura o ensino de Jesus, porque Jesus ele não fala que nós poderíamos o seguir de qualquer maneira, mas ele fala que para ser seu discípulo, para seguir a Jesus é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus disse que é preciso renunciar aos seus desejos, renunciar aos seus laços familiares, renunciar muitas vezes àquilo que você quer fazer, renunciar aos seus deuses. E se não renunciar a essas coisas, você não é digno do Senhor. E a pergunta que nos cabe é se nós amamos nosso Deus acima de todas essas coisas a quais são colocadas diante de nós todos os dias. E no verso 18, então Noemi o texto conclui dizendo que, vendo pois Noemi de todo estava resolvida a ir com ela para de insistir. E aqui o verbo de todo estava resolvida é a ideia de fortalecer-se. Ela tinha tomado a decisão, ela não voltaria atrás. Ela tinha uma decisão firme e resolvida. E aqui esse verbo ele implica nisso, ela não voltaria atrás. Mas diante de toda o seu poema para Ruth, para Noemi ela só para de insistir com ela. Noemi não faz algo diferente, não vê aquilo com bons olhos. A minha esposa que aqui está, ela gosta muito de palavras de afirmação, de uma declaração. Quando eu faço alguma coisa, eu escrevo, ela chora, fica muito feliz, me agradece, ainda que eu não faça muito isso. Mas Ruth, ela não recebe isso com bom grado. Ela simplesmente, olha só a amargura que ela tem, coração amargurado. Ela não entende isso como um amor leal, como um amor sacrificial, dizendo que tudo que ela fizesse, onde ela fosse, o Deus dela seria o Deus de Ruth. Ela simplesmente vê que ela não vai mais conseguir insistir em dizer volta, volta, volta para os seus deuses. Noemi que simplesmente disse, sem graça ou amargurada, ela fala, tá bom, vou parar de insistir contigo. Ao ponto de ela ter escutado tudo aquilo. E agora dos versos 19 ao 21, nós vamos ver a chegada delas em Belém. Noemi, ela para de insistir, ela vê que ela não poderia fazer mais nada, então elas continuam caminhando. E dos versos 19 a 21, elas vão a Belém e chegam lá. E fala assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Aqui a gente vê a comoção de toda a cidade. Ambas chegaram a Belém e quer dizer literalmente Betlehem, casa de pão. Sucedeu que quando elas chegam ali na casa do pão, toda a cidade se comove. Há um murmúrio, há uma agitação diante de toda aquela cidade. A cidade fica alvoroçada por causa delas. E chama atenção quando elas veem Noemi chegando, agora sem seu marido, sem seus 2 filhos. Ela chega agora viúva, junto com suas 2 noras. E elas começam a sussurrar, não é esta Noemi? E talvez todo o povo que ali estava tentando entender o que tivesse acontecido com ela. E talvez o povo estivesse falando, olha o estado em que ela está chegando. Né? Talvez muitos pudessem estar julgando ela. E o caminho mais difícil para aqueles que tomam uma decisão, como a de Noemi de voltar, o caminho mais difícil
para a decisão daqueles que saíram ou cometeram algum tipo de pecado é voltar e lidar principalmente com as pessoas que ficaram. Durante todo o caminho, Noemi ela sabia as pessoas que estavam lá, seus parentes que tinham ficado. E talvez ela pudesse ter formulado várias respostas diante de tudo o que aconteceu, para responder essas pessoas e todos os questionamentos. Mas ela toma a decisão de voltar, mas ela está amarga. Ela não imagina que a sua história seria como a do filho pródigo. Ela seria restaurada, ela seguraria em seus braços aquele que daria linhagem a Cristo, o neto que não veio pelos seus próprios filhos, mas que veio por uma nora que, em amor leal, se sacrificou por ela. Ela não sabia o desfecho da história, e naquele momento ela está amargurada, e ela pede para que as pessoas não a chamem mais de Noemi, mas chamem de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Grande mão o Senhor tem pesado sobre ela. Não me chamem mais de Noemi. É isso que ela fala agora quando as pessoas questionam ela. A lamentação dela agora é contra o Senhor, não é contra o seu pecado ou contra as suas decisões antigas, mas é contra o Senhor. Ela não consegue olhar para trás e ter alguma alegria, algum tipo de alegria. Ela está amarga. Mas Deus, o Deus de Yahvé, traz ela de volta. E algumas coisas aqui que nós poderíamos compreender e entender é que, teologicamente falando, Noemi até esse momento ela não tem pecado contra o Senhor. Ela não fala nada de errado. Ela está amargurada, ela só não tem uma compreensão real dos atributos de Deus. Ela questiona, o Senhor me fez voltar com mãos vazias. Mas isso não é verdade, o Senhor faz ela voltar mais cheia do que quando ela saiu, porque ela fala, o Senhor me fez voltar com mãos vazias, saí ditosa, saí cheia e voltei vazia. Mas o Senhor agora entrega Ruth a ela, aquela que se sacrificou mais por ela do que o seu próprio marido e seus 2 filhos, e a sua outra nora órfã. Ela não entende isso, ela exclui Ruth desse comentário. Ela simplesmente fala que o Senhor fez com que ela voltasse de mãos vazias. E aqui também poderia surgir a pergunta em nossas cabeças: por que você saiu de Belém? A pergunta que nós já fizemos para ela. Por que você saiu de Belém? Mas é mais fácil ela dizer, o Senhor me fez mal. É mais fácil ela questionar as decisões que talvez ela tivesse feito certa do que as decisões erradas que ela fez. Ou mais fácil julgar a culpa ao Senhor. E no verso 22 tem um resumo de tudo o que acontece. E assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. E aqui o narrador está lembrando os leitores que ela não volta sozinha, ela voltou com Ruth, Deus nunca esqueceu dela, e ficará claro no decorrer do livro que Deus, ele é um Deus que usa de misericórdia. E o narrador ele finaliza lembrando que da graça, da bondade de Deus. E elas chegaram a Belém na época da colheita da cevada. A fome deu lugar à colheita agora, deu lugar à bênção, deu lugar ao pão. E a gente que lembra um pouco de toda essa história, a gente vai lembrar que tudo que acontece aqui vai dar sequência e linhagem ao Messias. Se Noemi talvez soubesse disso, ela talvez enfrentaria aquilo com um bom coração. Até na última ministração, o Renato comentou comigo que por causa da decisão errada de Elimeleque, Ruth é introduzida na descendência de Cristo. E todas essas coisas acontecem. Mas talvez se nós olharmos para o nosso coração, eu brinquei com ele assim, mas eu não quero provar o Senhor para ver se lá na frente a decisão do Senhor é diferente. Eu não quero sair do meio do povo do Senhor e negar o nome do Senhor para ver se lá na frente ele tem algo diferente conosco, que conhecemos ao Senhor. Nós não devemos provar ao Senhor. Mas Noemi aqui não sabia, porque se ela soubesse, talvez ela nem tivesse saído, ou se ela soubesse, ela teria compreensão exata daquilo que aconteceria, mas suas decisões com certeza seriam diferentes. E nós precisamos entender isso no sofrimento. A gente começa a concluir aqui que Noemi volta para Belém, ela sai, tem os diálogos, dentro de toda uma estrutura entre ela, entre suas noras.
Noemi volta amarga, volta amargurada. Ruth volta em amor leal, lealdade, fé e devoção. Volta órfã, volta para os seus deuses, e ali o seu nome é esquecido. Elas chegam em Moabe, há uma comoção. Ali também há um murmúrio e há uma resposta de Noemi de que ela é amargurada diante de tudo que o Senhor fez com ela. Mas mesmo sofrendo no caráter do Senhor, nos atributos, na soberania e na soberana vontade de Deus, nós devemos entender que a nossa vida tem um plano maior. A nossa vida não é simplesmente anos nessa terra e anos bons. Nós devemos entender que no caráter do Senhor, nós fomos chamados para glorificar o seu nome nessa vida difícil. E talvez tenham pessoas que nunca desfrutem de algum bem que nós vamos desfrutar. E eles morram sempre com a mão do Senhor pesando sobre elas. Mas elas glorificam o nome do Senhor até o dia em que o Senhor as recolhe para a sua glória eterna. E quando nossos olhos estão fixos no Senhor, nossas decisões, elas transparecem mais o caráter do Senhor. Nós refletimos o caráter do Senhor. Nossas difíceis decisões, elas são mais voltadas à vontade do Senhor. E assim como Noemi, muitos de nós já ficamos amargurados, tristes ou estamos. Só que, assim como Noemi também, Cristo ele passou por amarguras. Só que Cristo ele não perdeu ninguém na sua caminhada. E ele não vai perder ninguém. Ele entregou a sua vida, Jesus foi amargurado, foi rejeitado, ele foi traído pelos seus amigos, ele foi negado pelos seus amigos, ele foi cuspido, ele foi abandonado, ele foi crucificado, agradou a Deus moê-lo. A Bíblia diz que Jesus sabia que iria padecer diferente de Noemi. Jesus sabia qual era o seu fim. Jesus havia escrito o plano eterno. Mas tem uma diferença entre Jesus e Noemi aqui. Jesus não abriu a sua boca. Quem é o nosso maior exemplo diante de toda essa história? Ele não culpou a Deus. Ele não tinha pecado nenhum que merecesse a morte e a condenação. Diferente de mim, de vocês, de Noemi, de Malom, de Quileon, de Elimelec. Mesmo assim, ele foi fiel até o fim, porque ele salva o povo de Deus. Como Ruth disse, o teu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Cristo veio salvar o povo, o seu povo, o povo de Deus. Se nós queremos um exemplo de amor, como o de Ruth, nós devemos olhar sim para a cruz, a maior declaração de amor sacrificial que já existiu. Nós devemos olhar para Cristo, que não merecia padecer pelos nossos pecados, e abriu mão, renunciou tudo o que tinha. Ele é o maior exemplo de amor, maior que o de Ruth. Então, que nós olhemos para a cruz e nos façamos cheios de alegria, de paz, e apesar das circunstâncias, nós amaremos a Deus quando nós olhamos para a cruz. Nós amaremos aqueles a quem Deus coloque em nosso caminho, coloque em nosso lado. Nós seremos leais quando nós olharmos verdadeiramente para a cruz. Nós receberemos fé para querer verdadeiramente. Nós receberemos confiança para prosseguir. Nós receberemos graça para amar. Porque se nós entendermos que Cristo lhe amou, e o seu desejo e o nosso desejo será amar o povo dele o tempo todo. Quando nós compreendemos que Cristo nos amou primeiro. E aqui a última pergunta que cabe a nós e ao nosso coração é se nosso coração está amargo pelo que o Senhor tem feito com as nossas vidas para nos trazer de volta aos seus caminhos. Assim como foi para com ela, você tem a mesma esperança por causa do simples fato de que Jesus Cristo um dia tomou o cálice da ira do Senhor. Essa é a sua esperança. Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus Pai. Ele sim experimentou o que é ser mara, o que é ser amargo, o que é receber a fúria de Deus sem filtro sobre o seu pecado, sobre o pecado do seu povo. E hoje o Senhor nos chama de volta aos seus caminhos. Em Moabe talvez tenha comida gostosa, tenham dias de bênção, mas você não vai ter vida perto do Senhor em Moabe. Não importa se você se identificou com Ruth ou com Noemi, o importante é que nessa noite a gente não tome a decisão
que órfã tomou de abandonar o Senhor. Nos próximos capítulos, se tivermos oportunidade, iremos escorrer e ver que a boa mão do Senhor é sobre aqueles a quem o Senhor chama. Oremos nesse momento, irmãos. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela sua palavra revelada. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Que o nosso coração não esteja amargurado. Que o Senhor nos ensine, desde aquele a qual consideramos o mais alto dentro de uma igreja, ao menor, sabemos que isso não tem diferença diante do Senhor. Todos nós somos chamados a servir. Mas que o Senhor nos ensine a amar como Ruth, uma órfã, ou acima de tudo, como Cristo nos amou, e sabendo que iria padecer por pecadores como nós, que não merecíamos nada, que negaríamos o seu nome tão facilmente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. No seu plano eterno, o Senhor decretou que crescemos no Senhor. E nós compreendemos que se o Senhor não tivesse escrito os nossos nomes, nós não tomaríamos uma decisão pelo Senhor. Assim como Ruth não foi segundo os conselhos de sua sogra, nós também não andamos segundo os conselhos desse mundo, porque o Senhor nos deu um coração novo e uma mente transformada, Senhor. E nós pedimos que, se em algum momento o nosso amor enfraquece, o nosso amor se torna amargurado, como o de Noemi, que o Senhor nos restaure, Senhor. Que a nossa igreja, essa pequena igreja, possa ser um exemplo vivo da sua boa mão sobre nós. Possa ser um povo unido, possa ser um povo que ame ao Senhor, que possamos nos perdoar mutuamente, assim como o Senhor, aquele que não teve pecado, nos perdoou. Não tinha nenhuma obrigação, mas nos perdoou, Senhor. Nos ajude a termos um coração como o de Ruth, e acima de tudo um coração como o de Cristo. Um coração onde o nosso amor é leal, nosso amor é sacrificial para com nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos na fé, e acima de tudo para com o Senhor. Porque se formos e se tivermos um amor real e pactual com o Senhor, e esse amor não esfriar, certamente esse amor se refletirá em nossos irmãos. Por isso, nós te pedimos ajuda. Ajuda no Senhor. E muito obrigado porque o Senhor tem nos revelado a sua palavra e tem aberto os nossos olhos para que nós enxergamos a sua benevolência e a sua boa mão sobre nós. Dá-nos a tua bênção hoje e sempre. Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu não sei se tem algum recado. Tem um recado, Tony? Tem um recado, Léo? Não? Continua então nossa programação. Nas quartas-feiras a gente vai continuar Hebreus. O pastor já vai estar de volta. O pastor comentou que está tendo um tempo bem precioso lá em São Paulo. Está fazendo vários contatos com outros pastores sobre parcerias. Ele falou com o pastor da IP Alpha sobre o projeto que a gente mandou. Eles leram, acharam um bom projeto e a gente talvez demore um pouco mais para ser aprovado, mas eles falaram que é bem provável que seja aprovado, mas demore um pouco mais, talvez mais do que alguns meses. Mas a gente tem em mãos aí um outro projeto que é o PMC, continuo orando por isso, para que nós possamos ter recursos para melhorar nossa igreja, para melhorar nossos evangelismos, nossos materiais, para melhorar a qualidade com que nós prosseguimos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Continuo orando então por isso, pela vida do pastor, da Kelly, do Paulo. O pastor e o Paulo estão lá, na sua volta, eles vão voltar agora de madrugada. O Senhor guarde a vida deles, guardou na ida, guardou e guarde agora na volta. E que acima de tudo o Senhor fortaleça a nossa igreja em comunhão e união, para que nós reflitamos o seu amor para os outros. Como bem nós estudamos quarta-feira, né, sobre um amor leal, que nós possamos ser uma igreja que faça a diferença daqueles que entrem nessa porta dentro. Amém, irmão? Seria isso? Agora o Diego vai colocar o nosso prelúdio. Amém.
Ai, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor.